Om Agyanatimirandhasya Gyananjanashalakaya Chakshurunmilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Mukham karoti vachalam pangulanghayate girim Yadkripatamaham bande Sri Guru Dinataranam. Guruve Gaurachandra Radhikaye Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah. Narayanam Namaskrityam Narachaivo Narottam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudhiraye Sri Rup Sanatana Bhattara Gunat Sri Jiva Gopala Bhatta Dasara Gunat Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavad Gita, capítulo 15, continuação, comentário, verso 18. Uma faísca, uma lamparina e um grande fogo são objetos luminosos e não diferentes por natureza. Ainda assim, para remover as misérias daqueles que sofrem com frio, um grande fogo é mais efetivo. E superior a um grande fogo é o sol. Similarmente, Bhagavan Shri Krishna é a mais elevada realidade absoluta. A liberação na forma do Nirvishesha, ou imersão em Brahma, refulgência que emana da forma de Krishna, é alcançada por adorar Brahma perfeitamente. Shri Krishna até outorga isso àqueles que têm inveja dele, e também àqueles que são muito pecaminosos, como Agashura, Bhakshura e Jarasandha. Portanto, o comentário de Srila Siddhara Swami na declaração "Sou a fundação do Nirvishesha Brahma", Gita 14:27, é muito apropriado. Srila Madhusudana Sarasvati também estabeleceu a supremacia de Shri Krishna da seguinte maneira: os praticantes que desejam acordar suas eternas boas fortunas devem adorar Shri Krishna Chandra constantemente. A forma de Shri Krishna é descrita nos Shrutis como sendo composta de eternidade, conhecimento e bem-aventurança, tendo a tonalidade de uma nuvem carregada. Shri Krishna é o ornamento das jovens vaqueiras de Vraja, o meio pelo qual as pessoas inteligentes podem cruzar o oceano do mundo material, e a fonte das manifestações que realizam passatempos para remover o fardo da terra. Eu não conheço nenhuma outra realidade superior a este Shri Krishna, de olhos de lótus, que tem a face similar à lua cheia, que é adornado com uma flauta em suas mãos, que veste roupas amarelas e que tem os lábios avermelhados como a fruta bimba. Várias escrituras nos dão evidência das maravilhosas glórias de Shri Krishna. Aqueles que não podem tolerar isso são tolos e destinados ao inferno. Assim, Srila Madhusudana Sarasvati estabeleceu a superexcelência de Shri Krishna. É inapropriado dar ouvidos a qualquer afirmação contrária a esta explicação sobre estes 3 versos do Gita, 15, 16 a 18.
começando com as palavras Dav e Man. Prakrashika Vritti. Este tópico foi descrito mais detalhadamente no Srimad Bhagavata 1, 2 e 11. Aquele que conhece a realidade absoluta descreve a suprema substância não dual, substância como sendo a verdade suprema. Alguns conhecem esta mesma verdade absoluta não dual como Brahma, outros como Paramatma e outros como Bhagavan. Os Gyanis, através de suas práticas de Jnana Yoga, experimentam essa mesma verdade absoluta como Brahma. Os yogis experienciam essa realidade como Paramatma. Os Bhaktas, através da prática de Bhakti Yoga, o veem como Bhagavan. Pela devoção que é cheia de reverência pela majestosa forma de Bhagavan, os devotos o veem como Shri Narayana, Senhor de Vaikuntha, e rendem serviço a ele. Isso aqui porque a devoção que é caracterizada pelo humor de servidão e reverência e algum temor, ela está relacionada com a forma majestosa, que é chamada de Sri Narayana, de 4 braços, que é Senhor de Vaikuntha. Então, esse tipo de devoção leva esse praticante a servir e viver eternamente com Narayana em Vaikuntha. Esse é um tipo, falou aqui. É diferente desse segundo tipo que vai falar, que é o nosso objetivo, no nosso caso, na nossa linha. São 4 linhas. Igual na abraâmica são 3 linhas, cristã, muçulmana e judaísmo. Na nossa são 4 linhas. Então, Madhva Sampradaya, a nossa Chaitanya Mahaprabhu, Madhva Gaudiya Sampradaya, Ramanuja Sampradaya, Acharya Ramanuja, Nimbadita Vishnu Swami, são 4 linhas. Então, a nossa linha é especial por causa disso que vai falar aqui, ó. Vai lá. É o segundo tipo. E através da pura devoção amorosa, imbuída de sentimentos de doçura e adorando nos humores de Vraja, os devotos o servem como Swayam Bhagavan, Rajendra Nananda Swamasundar. Essa devoção aqui é só encontrar na nossa linha, nenhuma outra. Ela é caracterizada pela devoção amorosa imbuída de sentimentos de doçura. É diferente de sentimento de reverência. Na devoção de Vrindavana, os habitantes de Vrindavana não têm reverência ou nenhum temor de Krishna. Pelo contrário, vê Krishna como o melhor amigo, o mais amoroso amigo, e Yashodananda Baba, o mais amoroso filho, as golpes como o mais amado. O amor é muito mais intenso. Não dá nem para comparar um tipo de amor com o outro. Devoção caracterizada por doçura é muito mais elevada do que a devoção caracterizada por reverência. Essa é a especialidade dessa linha, Gaudiya Vaishnava Sampradaya, é a linha de Chaitanya Mahaprabhu. Então, essas são duas coisas. São 2 tipos de devoção. Todas as linhas abraâmicas e as outras Vaishnavas só leva a esse primeiro tipo de devoção. Falou aqui, com reverência. A nossa é a única que leva a esse segundo, com o sentimento de doçura. O negócio é que a gente não tem nenhum dos humores ainda. A gente pode praticar para começar nesse de doçura. A gente não deve considerar melhor do que os outros, porque uma coisa é o objetivo, a outra é o nível que a gente está. Mas é mais poderoso esse tipo de devoção, porque atrai mais. Então depende da nossa prática também. O objetivo é o mais elevado e também é o mais difícil, por isso. É muito raro alguém obter esse segundo tipo. Por ser mais elevado é o mais difícil, é muito raro. Mas ainda assim,
A gente começar, pelo menos nessa vida, então a gente garante as chances de continuar nas outras vidas e rápido, em breve, alcançar esse tipo de devoção, que não existe em nenhuma outra linha, seja védica ou abrâmica. Só existe nessa de Chaitanya. Só o Chaitanya Mahaprabhu que pode dar isso, e ele veio agora, nesse dia de Brahma. Os outros 1000 ciclos de era, nem Krishna de 2 braços de Vrindavana vem outro, tipo Narayana, e nem Chaitanya Mahaprabhu vem. Então ninguém vai conhecer esse segundo tipo aqui. Nessa era, nesse ciclo de eras agora que conhece. Nesse que nós estamos agora. Esse que nós estamos agora. Só nesse agora que é conhecido esse segundo tipo de devoção a Deus. Por isso que os semideus oram para nascer agora, logo depois de Chaitanya Mahaprabhu. Por esse motivo aqui, esse segundo tipo de devoção. Senão eles vão ter que esperar mais um dia de Brahma, significa 1000 ciclos das 4 eras. As 4 eras juntas dá 4.327.000 anos. As 4 eras juntas. Satya, Treta, Dwapara, Kali. Nós estamos agora. Essas 4 juntas, 4.320.000 anos. Um ciclo dá isso. São 1000 ciclos um dia de Brahma. Krishna, esses 2 braços de Vrindavan, e Chaitanya Mahaprabhu só vem uma vez nesses 1000 ciclos. Justo agora nesse. Já veio. Ou seja, vai acabar essa Kali Yuga, vai começar o próximo ciclo. 4.300.000. Mais 1000 ciclos ele não vai vir. Não vai vir nem Krishna, nem Chaitanya Mahaprabhu. Então só vai ter aquele primeiro tipo de devoção disponível na Terra. Ninguém vai conhecer. É só nesse agora. Isso que vários sábios e semideus oram para nascer agora. Não é só um tolo que ia perder essa oportunidade. Então, principalmente a gente que já de algum jeito chegou aqui. A gente esforça para praticar isso. É a maior fortuna nossa para continuar na próxima vida nessa linha. E aí, em breve, alcançar a perfeição nisso. Se a gente refletir, o tamanho da fortuna é inimaginável. Igual canta o Kirtana, né? Dhanya Kali Jugero Chaitanya Avatar Baba Sindhupa que Jabire Bhai que ó irmão, quem vai entrar no barco que vai atravessar o oceano da existência material? Essa Kali Yuga é preciosa. É a mais preciosa de todas as eras juntas. Dhanya Kali. Especial Kali. Essa Kali Yuga não é normal igual às outras. Que? Chaitanya Avatar. Porque Chaitanya Mahaprabhu descendeu nessa era. Nessa Kali Yuga. Então essa Kali Yuga não é normal igual às outras. Essa Kali Yuga especial, essa, é melhor do que qualquer outra era de qualquer ciclo. Melhor do que Satya Yuga. Para quem praticar, é melhor do que Satya, Dwapara e Treta Yuga junto. E Chaitanya Mahaprabhu apareceu nela. Tem vários kirtans que declaram as glórias dessa especial Kali Yuga. E quem pratica não vai sentir que está em Kali Yuga. Vai sentir que está melhor do que em Satya Yuga. Chaitanya Mahaprabhu é Mahavandana. Mahavandana Avatar, o mais misericordioso. Alguém pratica os ensinamentos do Gita, Chaitanya Mahaprabhu, e não vai sentir que está em Kali Yuga cheio de problemas. Pelo contrário. Vai sentir que está em Satya Yuga, melhor do que Satya Yuga. E o mundo inteiro está cheio de paz. Que ele está em paz, o mundo está tudo em harmonia, não está nada fora do lugar. Tudo está do jeito que tem que estar. Ele vai sentir melhor do que as outras eras. Ele não vai ficar em Kali Yuga. Essa Kali Yuga é especial por isso. Esse segundo tipo só é dado agora. As outras 1000 Kali Yugas próximas, ninguém vai ficar sabendo sobre esse segundo tipo aqui. Só o primeiro.
Vamos lá. A experiência do Brahma, Paramatma e Bhagavan não é uma só, é o mesmo. Existe uma graduação. Por suas naturezas constitucionais, a água, o gelo e a névoa são apenas água. Ainda assim, a água não é chamada de gelo ou névoa, nem o gelo é chamado de névoa ou água. Da mesma maneira, Swayam Bhagavan Shri Krishna é o ápice do Paratátua. Porque embora todos sejam o Supremo, tanto Brahma, Paramatma e Bhagavan, tanto as manifestações Samsa de Bhagavan, Nishinra, Varaha, Kalki, Vamana, Kurma, todos esses seres de Bhagavan, existem graduações nisso. Não é que são todos iguais. E nem a devoção, os devotos de cada um são iguais. Existe graduação nisso. E qual que é o ápice? Sri Krishna Chandra, Govinda Gopala. Esse Krishna que descendeu em Vrindavan de 2 braços. Chaitanya Mahaprabhu é o mesmo. Ele não é avatar, é o mesmo Krishna na forma de devoto. Então esse é o ápice de Paratattva. Então existe graduações. O Brihad Bhagavatam no Sanatana Goswami descreve perfeitamente as graduações. Isso é necessário fazer para a gente entender a especialidade dessa linha de Chaitanya Mahaprabhu. Entender quão especial é essa linha que o Swami Prabhupada veio trazer, Gurudev veio trazer, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Isso é necessário compreender. Ó, A primeira compreensão do Paratatma é o Brahma, a segunda é Paramatma, e a terceira é a compreensão da Swayam Bhagavan. Essas três percepções não são a mesma. Portanto, as escrituras descrevem para Brahma como sendo superior a Brahma. Você vê, primeiro falou que as três são a mesma realidade, foi ou não foi? Sim, Agora falou que não. Por quê? Em termos de tátua, ou verdade, realidade, eles são o mesmo. Mas em termos de raça, existem duas considerações nesse tópico. Tato é verdade, realidade é divina. Os três são divinos. Mas em termos de raça, relação amorosa, existe grande diferença entre um e outro. Por isso está falando nesse sentido, é diferente. Sentido de tato é igual. Kurma é Bhagavan, Varaha é Bhagavan, Rama é Bhagavan, Narayana é Bhagavan, Vishnu é Bhagavan. Todos são Deus. Mas em sentido de raça, relação amorosa, com os devotos, existe grande diferença entre Kurma, Nishinra, Varaha, muita diferença. Até entre os associados de Krishna, Nanda Baba, Yashoda, Subala, Sridhama, para as golpes, Radha, Lalita, Vishaka, existe grande diferença de um para outro. Então, em termos de tata é igual, em termos de raça, existe grande diferença. Isso é necessário saber também, para entender a diferença de um para o outro e ver a especialidade de Chaitanya Mahaprabhu. isso foi muito bem explicado no Gita 14:27. Isso é verdade, porque apenas eu sou a fundação e o refúgio daquele Brahma impessoal. O uso do adjetivo Param antes de Brahma e também antes de Atma estabelece a superioridade de Parabrahma e Paramatma sobre o Brahma e Atma, respectivamente. Mas o adjetivo Param jamais é usado antes da palavra Bhagavan. Portanto, apenas Swayam Bhagavan é o mais elevado limite do Paratatma, enquanto que Brahma e Paramatma são apenas suas duas manifestações. A refulgência de Krishna é conhecida como Brahma e a porção de sua porção é conhecida como Paramatma. Srila Bhaktivinoda Thakura interpreta Krishna. O terceiro e mais infalível ser é chamado de Bhagavan. Sou este mesmo Bhagavatatma. Sou transcendental ao Kshara Purusha, a Jiva, e sou superior até mesmo aos outros dois seres infalíveis, Brahma e Paramatma. Portanto, sou celebrado como Purushottama, a pessoa suprema, tanto neste mundo quanto nos Vedas.
Esse Siddhanta deve ser compreendido. Existem dois Purushas, Ishara, Siddhanta é o falível, quê? Esse Siddhanta deve ser compreendido. O que é Siddhanta? conhecimento. Não, nada de conhecimento. Não é. Alguém sabe? Verdade? Verdade, o quê? Verdade. Este Siddhanta deve ser compreendido. Verdade teológica ou filosófica de algum assunto. Isso chama Siddhanta. Conclusão filosófica sobre algum tattva. Isso quer dizer Siddhanta. Existem dois Purushas, Hum, Akshara falível e Akshara infalível. falível. Brahma e Paramatma. Portanto, sou celebrado como Ah. Não, o Akshara o Akshara Purusha, Purusha possui três manifestações. A manifestação geral é Brahma, e uma maior manifestação é Paramatma, e a suprema manifestação é Bhagavan. Brahma e Paramatma é manifestação de Bhagavan, que é a fonte dos outros dois. Ele é completo. E dentro de Bhagavan também existem graduações de formas. Mas a base, tanto de Brahma como de Paramatma, é Bhagavan. Os yogis alcançam Paramatma, os Gyanis Brahma e os Bhaktas Bhagavan. Só os Bhaktas alcançam Bhagavan, que é a fundação dos outros dois e é completo. A única verdade completa. As outras têm pequena parcela de transcendência, é mais conectado com o mundo material do que com o transcendental. Paramatma é só no mundo material, e o Brahma é a ausência do mundo material, ou seja, é conectado só com o material, ou dentro dele, ou a ausência dele. Ou não tem positivo. Aqui no Otaku explica, né? Apesar de ser tipos de liberação, se comparado com a liberação do Bhakta, é infinitamente inferior. Eles não veem Deus face a face, não ama a Deus face a face, não pode brincar com Deus, não pode abraçar a Deus, não pode performar passatempos com Deus, nada. Então, liberação do Bhakta é muito mais. Então, a gente não está liberado em nenhum deles, mas o objetivo nosso é elevado. Se a gente começar, pelo menos, a caminhar nesse objetivo, já é uma grande coisa. Na próxima vida, a gente já pode garantir continuar, pelo menos. Se a gente esforça, né, bastante nessa vida, né, e progride até a hora que a morte vier, a gente garante isso, continuar na próxima até gradualmente atingir o objetivo. Não vai vir muito fácil ou sem nenhuma dificuldade, é necessário esforço. Vai vir simplesmente por cair do céu sem nenhum esforço, né? Dúvida aí? Pergunta nisso? Agora não, tá bom. Ô, Prabhu, aqui a jiva ser manchida pelo Paramatma, né? E aquelas jivas que foram pro transcendental, o que De que novo, mandou? João. Eu já perguntei isso aí? Falou mais ou menos isso esse dia, não? Não.
Lá não existe Paramatma. Lá a própria pessoa, ela é composta de Satidananda. Igual a natureza de Krishna é Satidananda, ela também é. Porque senão ela não pode associar com Krishna. Lá não existe diferença entre a alma, super-alma de ninguém. Lá, quando chega no estado de perfeição, todo mundo é Satidananda. Não existe alma, super-alma, nada disso. Super-alma é só dentro do mundo material. Lá a pessoa tem um corpo composto de amor puro por Deus, Satidananda, eternidade, conhecimento, bem, igual o Krishna é Satidananda, quem alcança devoção pura também se torna Satidananda. A própria forma dele é Satidananda, ou seja, cheio de eternidade, conhecimento e bem-aventurança. Não tem diferença entre o corpo para a alma, igual o Krishna não tem diferença, ele também não, é associado também não, mesma coisa. A natureza dos dois se torna a mesma. A diferença é que Krishna é sempre o Senhor e a diva é sempre servente. Mesmo embora em Vrindavana, a diva não vai ver Krishna como Senhor pelo humor de doçura. Mas ela nunca pode ser o Senhor e também ela não pode ter milhões de formas igual Krishna tem. Krishna tem avatar, a diva nunca pode ter, ela só vai ter aquela forma. Então, essa é a única diferença, mas os dois vão ser Satidananda, transcendental. Não vai ter diferença entre corpo, alma, não existe isso. O próprio corpo transcendental é composto desses três elementos: Sat, Chit, Ananda. Igual Cristo. Lá é assim. Ok. Mais alguém? Tópico aqui é meio Mas complicado. e, Ah, Brahma Louca, por exemplo, não. ou Lá todos têm corpo, tem corpos. Sutis, mas não tem super alma. super-alma, tem Super alma só super-alma, no. não, Ah, tem super-alma lá. Se ele tem hum, corpo, tem super-alma. Se está dentro do mundo material, tem que ter super-alma. é. Até Brahma louco é dentro do universo material. Por isso, até Brahma tem que morrer um dia. Mesmo ele estando lá no último, lá em cima. Vai ter que morrer um dia. Então, dentro do universo material, todo mundo tem. Júlio? Prabhu, o senhor Brahma, ele é um semideus? Pode ser chamado de semideus. Sim. É filho de Vishnu, né? Acabou da Kasai, nasceu da flor de lótus do umbigo de Vishnu. É progenitor da humanidade. Na verdade, ele pega os elementos criados por Vishnu, terra, água, fogo, ar e terra, e produz a forma de tudo que tem no mundo material. Forma humana, forma de vegetal, Brahma faz isso tudo. Tipo, a pessoa que trabalha em empresa de carro, ela pega os material, ferro, aço, borracha e manuseia aquilo ali e produz o carro. Mas ela não produz os elementos, o ferro, ela já recebe tudo pronto. Brahma faz isso, ele recebe, já tem os elementos criados por ele, só pega e produz os corpos das entidades isso pelo poder de Vishnu. Nada faz sem o poder de Vishnu. Igual Shiva destrói pelo poder de Vishnu, Brahma cria pelo poder de Vishnu, recebido através do Gayatri. Brahma faz isso. Ele progenitor, né? Fala, Brahma é o avô da humanidade. Da mente dele vem os progenitores, Prajapatis, os Manus, aí eles começam a popular a Terra, e assim surge a raça humana, os animais, tudo vem daí. Pode ser chamado de semideus também. Gratidão, Prabhu. Brahma faz isso. E ele também é o nosso, na nossa Sampradaya, ele é o Adguru, o guru original. A nossa linha de sucessão discipular é chamada de Brahma, Madhva
Gaudiya Vaishnava Sampradaya. Porque existe 4 linhas, né? De Brahma, Shiva, 4 Kumaras e de Lakshmi. A nossa vem de Brahma. E recebeu o Gayatri de Saraswati e também depois de Krishna. Ou seja, foi iniciado direto da flauta de Krishna. Nossa sessão. Tem um Kirtana. Bhaktisiddhanta Saraswati fala: Krishna Hoy Te Chaturmukha Hoy Krishna Sevo Mukha Brahma Hoy Te Naradera Mati Narada Hoy Te Vyasa. E vai contando a sucessão discipular. Krishna iniciou Brahma no Gayatri. Chaturmukha significa que ele tem 4 cabeças, significa Brahma. Krishna iniciou Brahma. Brahma é o guru de Narada. Narada foi criado da mente de Brahma. Pelo poder da mente de Brahma saiu o sábio Narada. Foi iniciado por Brahma. Narada Muni é o guru iniciador de Veda Vyasa. Veda Vyasa Muni. E assim vem a nossa sessão discipular. Começa aí. Então, Brahma é Adi Guru nosso. O guru original. Essa pedra aqui, ó. Vou pegar aqui. Essa pedra aqui é a pedra de Brahma. Tá vendo? Vê que ela é clara, porque Brahma é claro. Govardhana é escuro, porque Krishna é escuro. Essa pedra é de Varshana, porque Brahma desejou ver os passatempos de Radha e Krishna e se tornou essa montanha, aonde era o palácio de Vrikabhanu Maharaj, para ver os passatempos. Porque no corpo humano, eles tinham que ter o corpo de Gopi. Então, ele não pode ver esse passatempo. Então, ele se tornou essa montanha em Varshana, para ver os passatempos de Krishna ali, se tornou essa montanha. Chama Brahma Parvata. Então, Brahma é nosso Adi Guru. Primeiro, Krishna iniciou Brahma. Aí depois, o Acharya é Madhvacharya. Vou mandar a foto dele. Vou ver se tem um vídeo no Instagram. Vou mandar no grupo amanhã, depois vocês verem. Madhvacharya é o Acharya. São 4 acharyas sampradayas que escreveram o comentário do Vedanta Sutra para ser comprovado na sucessão discipular era necessário escrever um comentário do Vedanta. Igual tem Shankaracharya escreveu Sariraka Bhasya, em personalista. Depois, nessa base, veio os 4 acharyas e escreveram os comentários personalistas. E aí o nosso é Madhvacharya, que aceitou a sucessão de Brahma. Madhvacharya. Chaitanya Mahaprabhu, há 500 anos veio, Madhvacharya veio no século XI, XII, perto do século XII, antes de Chaitanya Mahaprabhu. Quando Chaitanya Mahaprabhu veio, século XV, ele aceitou essa sucessão de Madhvacharya. Claro que Chaitanya Mahaprabhu é o guru de todo mundo, que ele é o próprio Krishna, é o guru até de Brahma. Mas na forma de devoto, como passatempo, ele aceitou a sucessão de Madhvacharya. E Madhvacharya adorava Bala Gopala, que é uma forma de Krishna com bastão de fazer iogurte. Então, esse é um dos motivos que Chaitanya Mahaprabhu aceitou a linha de Madhvacharya, foi iniciado e recebeu o Gayatri nessa linha de Madhvacharya. Aí se tornou Brahma, Madhva, Gaudiya. Gaudiya vem de Gaura. Gaura vem de Gaurachanda, Chaitanya Mahaprabhu. Então se tornou Brahma, Madhva, Gaudiya, Vaishnava, Sampradaya. Essa é a nossa linha de sucessão discipular. Inquebrantável. Vem desde Krishna, Brahma, Narada, Vyasa, Madhva. Aí tem vários, Madhavinda Puri, Iswara Puri, Chaitanya Mahaprabhu, 6 Goswamis. Aí vem Narottama, Srinivas, Vishwanath Chakravarti Thakur, Baladev Vidyabhushan, Jagannatha Das Babaji Maharaj, Bhaktivinoda Thakur, Gorakshor Das Babaji Maharaj, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Swami Prabhupada, Keshav Goswami, Gurudev, vários outros. O nosso também é Brahma, também é o nosso primeiro guru.
Adguru. Vamos lá, 19. Yomameva samudho janati purushottamam sasarvavid bhajati mam sarva bhavena bharata. Boa noite. Não. Ó descendente de Bharata, aquele que não se ilude e que me conhece como Purushottama, a pessoa suprema, conhece tudo e se dedica a adorar-me com todo o seu coração. Bhavanuvada. Alguém pode levantar uma dúvida dizendo que os filósofos não concordarão com o significado que Bhagavan estabeleceu. Em resposta, Shri Bhagavan diz: eles argumentam porque estão confundidos pela minha potência ilusória externa. As pessoas santas, porém, não são iludidas. Por isso é que fala, que a gente chama em personalismo de Mayavada, por esse motivo. Porque eles são iludidos pela potência ilusória externa, que é chamada de Maya. Por isso que eles são chamados de Mayavada. Significa que o conhecimento deles é coberto por Maya. Falou aqui. Pela energia ilusória externa. Para explicar as características de tais pessoas santas, Bhagavan fala este verso começando com Yomam. Asamudô significa aqueles que não se iludem com as opiniões de diferentes filósofos. Aqueles que me conhecem como Purushottama, a pessoa suprema, podem não ter estudado as escrituras, mas de fato conhecem todas as coisas simplesmente porque conhecem o verdadeiro significado de todas as escrituras. Mas aqueles que estudam todas as escrituras e as ensinam para outros sem me compreender desta maneira, são iludidos e tolos. Aqueles que realmente me conhecem como a pessoa suprema me adoram com todas as partes de seus seres. Os outros não me adoram realmente, apesar de parecerem me adorar. Prakashika Vritti. Você vê, Krishna está falando aqui, ó, aquele que não se ilude, para confirmar, aquele que não se ilude me conhece. Isso é o próprio Krishna, ou seja, a forma da boca de lótus dele falando para Arjuna. Quem me conhece como Purushottam, pessoa suprema, conhece tudo, se dedica a me adorar com todo o seu coração. Ou seja, aquele que não se ilude, ou seja, que não pensa que Brahma pode existir do nada, sozinho, ou que Paramatma é a verdade última. Aqui ele está falando de novo sobre isso, que não se ilude e que me conhece como a pessoa suprema, ou seja, como a fundação de Brahma e Paramatma. Os Mayavadis falam que não existe esse Purushottama. Na verdade, não existe base para o Brahma. Isso que eles falam. Que o Brahma existe, a base do Brahma é o próprio Brahma. Então, para Krishna está chamando ele de tolos aqui, ó. Ou iludidos, que não se ilude, ou seja, que não estão sob controles da ilusão ou de Maya, e me conhece como a pessoa suprema, conhece tudo realmente e dedica a me adorar. Para confirmar aqui, se alguém tiver dúvida, igual falou aqui, que alguém pode levantar uma dúvida, dizendo que os filósofos não concordarão com o significado que Bhagavan está. Em resposta, Bhagavan diz: eles argumentam porque estão confundidos pela minha potência ilusória externa, ou seja, Maya. Por isso eles são chamados de Mayavadis, conhecimento coberto por Maya, ilusório. Por esse motivo. Eles não conseguem ver quem é a base daquele Brahma, quem é a base do Paramatma. Por quê? Porque Maya cobre a visão deles. Igual tem um verso. Brahma, Anga, Kantitar, Nirvishesha, Prakash,
Fala, Jyotirmaya Base, fala igual a gente olha para o sol. Se ficar olhando direto para o sol, a nossa visão embaça, a gente fica cego. E além disso, a gente não consegue ver o que está atrás da luz do sol, ou seja, o globo solar a gente não consegue ver, vai ficar cego. Da mesma maneira, aqueles que tentam conectar com o Brahma, com a luz impessoal, eles ficam cegos pela energia ilusória e não conseguem ver o que está por trás dela, qual é a base dela. Esse verso fala da mesma maneira. Eles ficam cegos por aquela luz, não conseguem ver o que está, qual é a base daquela luz. Igual alguém olhar, ficar olhando para o sol a olho nu, vai ficar cego, não vai conseguir ver o que está lá dentro da onde está vindo essa luz. Ninguém consegue ver. O máximo que vai acontecer é ficar cego. Da mesma maneira, eles ficam cegos pela luz impessoal e não conseguem ver qual é a base daquele Brahma. O Krishna está falando isso por isso, para confirmar isso aqui. Ó, Após explicar sobre o Paramatma Tattva, o objeto adorável dos yogis, o próprio Bhagavan Shri Krishna explica agora seu Purushottama Tattva, essencial verdade da pessoa suprema, e suas glórias. Porque é transcendental ao Kshara Purusha, a entidade viva, e também superior aos outros dois Akshara Purushas, Brahma e Paramatma, ele é famoso como Purushottama, a pessoa suprema. Portanto, ele é o refúgio tanto da diva quanto do Paramatma. Isso foi estabelecido em diferentes lugares no Gita. A qualidade do adorador é compreendida pela sua excelência da sua deidade adorável. O Gita 6.47 também declara: os Bhakti Yogis que se ocupam na adoração de Bhagavan com fé são superiores a todos os tipos de yogis. Portanto, a supremacia de Bhagavan, que é o objeto adorável dos devotos, é estabelecida. O Srimad Bhagavatam 1.3.28 declara: Krishna é a original personalidade de Deus. O Bhakti Rasamrita Sindhu, divisão oriental 2.32, declara que apesar de não haver diferença entre a Swarupa de Shri Narayana e a de Shri Krishna do ponto de vista de Tattva, desde a perspectiva de raça, a Swarupa de Shri Krishna é superior. Bhakti Rasamrita Sindhu, divisão oriental 2.32. Apesar de não haver diferença entre Shri Krishna e Shri Narayana de acordo com o Siddhanta, verdade teológica, a forma de Shri Krishna é superior desde a perspectiva de raça. Esta é a posição de raça. raça é o quê? Sabor, Sabor de quê? da doçura De quê? de Krishna. Não. Existem várias raças. Raça, a palavra raça é Relação, Prabhu? isso, é relação amorosa. De acordo com o tipo de relação, existe graduação. Tá? Significa relação amorosa com Deus. Qual tipo? Nisso existe graduação, ou seja, diferença. Em termos de tato, verdade, Krishna, Vishnu, Narayana, Nishinra, Kurma, Vamana, todos são iguais. Mas em termos de raça, existe muita diferença entre eles. Então é isso, você vê aí. Em termos de tato, Krishna e Narayana são Deus, os dois são Deus, Bhagavan. Em termos de raça, Krishna é muito superior. Essas são duas considerações. Essa relação que Chaitanya Mahaprabhu veio dar
em termos de raça, ela é suprema, porque Krishna é supremo. É só nessa linha que Krishna é adorado de dois braços, nesse humor de madura, doçura amorosa, nessa raça de doçura, que não é caracterizada pela reverência ou pelo temor. Mas é bom a gente saber que a gente não é associado de Krishna. Então, no começo vai ter que ter um temor e reverência. Isso é para quem já tem, que ele consegue, existe a diferença. A gente não tem ainda. Então, para a gente vai ter que praticar Vaidhi Bhakti, que é o mesmo que o primeiro tipo pratica, seguindo regras e regulações. Ah, se eu não fizer isso, vai ter problema. Ou seja, um medo, vai ter que ter um medo ali. Ou a gente pode pensar em fazer alguma besteira e pensa, ah, se eu fizer isso vai ter pecado, vou ter que sofrer, aí não faço. Ah, se eu deixar de seguir alguma regra, o mestre não vai ficar insatisfeito, então não faço. Então, no começo, principalmente, vai ter que ter um medo. Medo e reverência, no humor de reverência. Porque a gente não tem, não está nem, não tá nem aos pés desse humor. Então, no começo vai ter que ter vai de baixo, que é o mesmo que o primeiro pratica. Aí, nessa linha, praticando as regras e regulações com reverência e temor, aí ele vai virando, em algum ponto, de acordo com o grau de cada um, vai virando aquele outro tipo. Acaba o medo, acaba a reverência, aí vê Krishna como amigo, melhor amado. Aí isso vai acabando. Mas no começo sempre é bom ter. Do contrário, vira sentimentalismo. Ah, eu amo Krishna, mas não consigo seguir tal coisa. Aí chama sarradia, é imitação só daquele amor desassociado, não é coisa real. Então, bom saber disso. Porque tem muita gente que confunde e acaba ficando sem nada. Nem com temor e reverência, e muito menos com a doçura. Vira uma fraqueza de coração só. É necessário praticar firme as regras e regulações todas, sabendo que se não fizer, vai ter que pegar os pecados. A gente já fez, pelo menos eu, já fiz bastante pecado em outras e nessa vida também. Então eu tenho consciência que se não praticar, eu vou ter que pegar o fruto, né? O fruto é o quê? Inferno ou purgatório, um dos dois. Então, se não praticar, então sabendo disso, a gente pratica firme para purificar desses pecados e para Krishna salvar a gente na hora da morte dele, sabendo que ele teve um ponto da vida que deixou de fazer e praticou até o final da vida. Essa fé que Krishna vai libertar a gente por essa determinação nossa. Assim a gente pratica. E aí, progredindo nisso, a gente vai indo até chegar nesse humor onde que a gente não vai pensar mais nessas coisas e vai ter só chegar a ter relação amorosa e doce com Krishna, mas aí é no estágio inimaginável, né? No estado de agora, a gente chegar a uma longa jornada, caminhada. É muito raro conseguir isso na nossa linha, até mesmo para Shiva e Brahma, que falar para a gente alma mortal. Não é uma coisa simples assim. É o objetivo mais elevado de todos, até grandes sábios. É muito difícil deles conseguirem. Mas, se a gente começar nessa, é aquilo, já é um grande progresso. Pode ser pacífico e feliz nessa vida e nas próximas, continuando, pode chegar lá. Alguém aí nesse? Por isso que a gente não deve criticar nenhuma religião, nenhum praticante de nenhuma religião, se a linha for, se realmente for praticante, né? E não é o conhecimento, saber disso não vai adiantar nada.
vai adiantar é a pureza de coração que a gente adquiriu. É isso que Deus vai ver. Não vai ver conhecimento. Ah, um conhece Cristo, sabe que Cristo não é Deus, o outro não sabe que Cristo não é Deus. O que que tem a ver isso? Não vai adiantar nada. Vai valer a pureza de coração, qual tipo de amor por Deus, seja qual for a pessoa adquiriu. E se ela adorar um profeta abraâmico, o profeta abraâmico sabe quem Deus é. E adorar o devoto é melhor do que adorar a Deus. Igual a gente adora mais os Vaishnavas do que o próprio Cristo. E Krishna fala, Mad Bhakto Pudya Bhyadika Sarva Bhuteshu Mamati. Aquele que adora o meu devoto é meu devoto. Mas aquele que me adora direto não é meu devoto. É melhor adorar o devoto de Cristo do que o próprio Cristo. Aqueles que adoram os profetas Abraão também, eles não só devotos, mas são Shakti Shavatar. É melhor do que adorar o próprio Cristo. A gente deve saber disso, também é importante. Ninguém dúvida nesse tópico aqui? Meio complicado, mas sei, né? É o último aqui, no último verso, capítulo 15, verso 20. Iti guhyatamam shastram idam muktam mayanagha etad buddha buddhiman syat krita krityascha bharata. Ó piedoso descendente de Bharata, te revelei o segredo mais confidencial das escrituras védicas. Ao compreender isso, as pessoas inteligentes podem se tornar ainda mais abençoadas. Bhavanuvada. Shri Bhagavan está concluindo este capítulo com este verso que começa com Iti. Ele diz, nestes 20 versos, descrevi completamente o maior segredo das escrituras. Após deliberar sobre o espírito e matéria neste capítulo, conclui-se que dentre as 3 manifestações de Akshara Purusha, Purushottama Shri Krishna é a realidade suprema. Prakrashtika Vritti. Concluindo este tópico, Bhagavan diz que a parte da escritura que lida como Purushottama Yoga, como descrita neste capítulo, contém o conhecimento mais confidencial. O significado dessa declaração é que ninguém, exceto os devotos, podem compreender este conhecimento, desde que Arjuna é um devoto muito querido a Bhagavan. Shri Bhagavan está revelando o conhecimento desta mais confidencial realidade apenas a ele. As vidas daqueles que são capazes de obter o conhecimento desta verdade confidencial, pela misericórdia dos devotos, são abençoados. Srila Bhaktivinoda Thakur interpreta Krishna dizendo, ó Imaculado Arjuna, este Purushottama Yoga é, sem dúvida, a instrução mais confidencial das escrituras. Ao conhecer isso, uma diva inteligente se torna iluminada e abençoada. Ó Bharata, todos os impedimentos em conexão com o entendimento apropriado de Acharya, a morada de Bhakti, Ashraya, Ashraya, traz-se o refúgio. Sem quem se refugia, ou seja, a entidade viva. a morada de Bhakti, a entidade viva, e Vishaya, o objeto de Bhakti, Bhagavan, são dispersados quando compreende esta yoga.
Bhakti é uma atividade bem-aventurada da alma. Para praticá-la apropriadamente, 2 fatores são especialmente necessários: a pureza da entidade viva, que é a morada da devoção, e a manifestação completa de Bhagavan, que é o objeto da devoção. Até quando a diva acreditar que Brahma e Paramatma são iguais a Bhagavan, ela não pode adotar o processo de devoção pura. O processo de Bhakti é executado em sua mais pura forma apenas quando a pessoa compreende que Shri Krishna, como Purushottama, é a realidade suprema. Em Bhakti Yoga, durante o estágio de prática, quando grandes anartas, impedimentos ao objeto espiritual, devem ser removidos pelo poder de se refugiar no Senhor, ou seja, executar os ramos da devoção pura, e por associar com as pessoas santas, sadhu sangha. Destes 4, o terceiro é fraqueza de coração, que surge do apego ao mundo material. Hridaya Daurbalya. A primeira fraqueza do coração da diva é seu desejo de desfrutar da energia material por usar seu livre-arbítrio, de maneira errônea, algo concedido por Bhagavan em sua condição pura. Posteriormente, enquanto perambula no mundo material, ela desenvolve sua segunda fraqueza de coração, que é o apego pelos objetos dos sentidos. Todos os outros anartas são gerados destas 2 fraquezas do coração. Os primeiros 5 versos deste capítulo explicam que a renúncia pura destrói as fraquezas mencionadas. Do 6º verso até o final deste capítulo, se descreve uma deliberação sobre a verdade fundamental da pessoa suprema, juntamente com a renúncia apropriada gerada pela devoção, Bhakti. Este capítulo descreve a diferença entre matéria inerte e espírito, assim como a deliberação sobre as diferentes manifestações da realidade consciente. Hum. Você vê, só o devoto, igual o Krishna fala no vídeo, só o meu devoto pode compreender essa mensagem. Só quem é devoto, ou seja, tem devoção por Krishna, pode compreender o Gita. Aquele que não tem devoção por Krishna, ele vai pensar que Krishna é simplesmente um rei. Igual meu Chico Xanguru, quando Tita Goswami veio para o Ocidente, ele perguntava ao pessoal, né? Ah, você conhece o Gita? Todo mundo falava, conheço, há muito tempo, 20 anos e tal. E ele era simples, né? Apesar de ser acharya, toda acharya é simples, mas perguntava como se fosse tolo, né? Ele se sente, o real devoto puro se sente, só ele não é devoto, o mundo inteiro é devoto, menos ele. Aí perguntava, conhece o Gita? Todo mundo conhece. Aí ele perguntou certa vez para um, ele conheço o Gita, já li várias vezes, perguntou, o que você aprendeu lá? Quem é Krishna? Como você vê Krishna? Esse era europeu, americano, falou, ó, Krishna é um rei que era o líder da carruagem de Arjuna e foi lutar em Kurukshetra. Ele entendeu isso, tem no Gita. Por quê? Sem devoção, ou sem um pouco de devoção, sem ser inclinado para Krishna, ou seja, sem ter alguma inclinação para devotar a vida para Krishna, se alguém lê o Gita, ele não vai entender o que está escrito no Gita. Vai ver Krishna como um rei, como kshatriya, ele não vai entender a palavra, igual falou aqui. Só os bhaktas podem entender quem é Krishna. Os outros não vão compreender. Isso está além da inteligência material. Deve haver um componente ali que é fé e devoção. Sem isso, ninguém pode compreender. Muito difícil para um intelecto material entender que Deus
vem do mundo transcendental e performa passatempos nessa terra, com o corpo transcendental dele. E por passatempo nasce do ventre de uma mãe, Yashoda ou Devaki, nesse mundo. Pelo intelecto material, ninguém sabe. Só os devotos podem compreender isso realmente. Então, isso é realmente verdade. Igual nesse caso aí. Essa pessoa falou que, lendo o Gita, ela compreendeu que Krishna é um rei, Kshatriya. Mesmo aqui, Krishna falando, ó, eu sou Purushottam, pessoa suprema, eu sou a fonte do Brahma Paramatma. Mesmo falando, o não ser devotado, ela compreendeu o contrário disso. Ou seja, o contrário do que o próprio Krishna está falando. Fala. Prabhu, mas no sânscrito, né, que vem o verso, ele é igual em todos os Gitas ou as pessoas mudam? Só um comentário personalista. Às vezes muda. Outras vezes são iguais, mas eles focam só no Brahma, no aspecto pessoal. Está escrito lá, eu Em nenhum fala que Krishna é Kshatriya. Nenhum. Ele age como Kshatriya, é uma coisa. Mas ele não declara que é Kshatriya. Pelo contrário, ele fala Chaturvarnyam, Mayashistam, Guna, Karma, Abhigna. Os quatro Varnas e Ashram foram criados por mim. Ele não fala eu estou dentro do Varnashram. Ele fala eu criei e sou transcendental a eles. Hora nenhuma ele fala que é rei. Mas quem não é devotado, se lê o Gita, vai pensar isso. Ele está na batalha, está falando para Arjuna lutar, nasceu do ventre de uma mãe, a cabeça deles é uma mãe normal. Então, eles pensam que Krishna é chato. Só o Bhakta pode compreender esses tópicos aqui. Aqueles que têm fé e devoção, só eles. O resto vai ficar na dúvida. Ah, mas será que é Deus mesmo? Deus vai nascer de alguém? Será que Deus saiu do mundo espiritual e veio na Terra? Mesmo com o tanto de arqueologia aí em Dwaraka, Vrindavana, Rama, em Ayodhya, mesmo com isso tudo, ele vai ficar duvidando. Mas depende da jornada de fé e devoção que cada um tem, de sucrite, créditos piedosos acumulados em várias vidas. O intelecto material não pode alcançar coisas transcendentais. O intelecto é material. Que vai pensar em algo transcendental? Deus é transcendental, ele não é material. Se alguém tentar pegar ele através do intelecto material, se dá uma fala, é igual tentar um anão ficar tentando pulando, pegar a lua com a própria mão, para aprisionar ela na gaiola da própria mente, e intelecto mundano. Não adiantar nada. Então, o Gita só é compreendido através de Bhakti e fé, mais nada. Ela falou aqui, só os Bhaktas podem compreender quem é Cristo, ninguém mais. Por esse motivo, só os Bhaktas adoram Krishna. Os outros não compreendem Krishna. Por esse motivo, só os Bhaktas compreendem. Compreendendo, eles adoram. Os outros, Gyanas, Karmas, Yogis, não compreendem, então eles não adoram. Por esse motivo. Pensando bem, tipo, eu interpretando assim, tipo, a Bíblia, quando fala, Jesus fala, eu sou o Filho de Deus, eu fui enviado por ele, e as pessoas simplesmente não acreditam. Também, muita gente também não acredita. Alguém aí antes de cantar? Bom, a Lalita vai cantar hoje, tô ruim aqui, né?
Dor de cabeça. Vamos. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Hare Rama, Hare. Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare 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 Krishna, 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 Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare, Hare Hare Hare, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama Rama, Rama, Rama Hare Rama, Hare. Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Jaya Hare. Gurudev, Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Gurudev. Jaya 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 Gurudev, Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Gurudev. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya 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 Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Prabhupada. Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Nitai Jai Nitai Gaura Gora Gaura Hari Haribo, Hari Bo, Haribo, Hari Bo, Nitai Haribo, Gora Hari Bo. Haribo. Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Nitai 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 Gaura Gaura Gora Haribo, Hari Haribo, Bo, Haribo, Hari Bo, Haribo, Hari Bo, Nitai Nitai Gaura Gora Haribo. Hari Bo. Nitai Gora Haribo, 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 Gora Haribo. Nitai 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 Gaura Gora Gaura Hari Haribo, Bo, Haribo, Hari Haribo, Bo, Haribo, Hari Bo, Gora Hari Gaura Bo. Haribo. Nitai Gora Haribo, 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 Gora Haribo. Nitai Nitai Gaura Nitai Gora Gaura Hari Haribo, Haribo, Bo, Hari Haribo, Bo, Haribo, Hari Bo, Gaura Gora Haribo. Hari Bo. Jai Shri Shri Guru Gauranga Ganadhika Giridhar Yu Ki Jai, Jai, Radha Jai, Vinod Vihar Shri Radha Govind Ki Jai, Jai. Jai, Shri Guru Pad Padma Om Vishnu Pad Paramahamsa Parivrajakacharya Astota Sata Shri Srimad Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Ki Jai.
Jai. Om Vishnupad Paramahamsa Parivyajakacharya Sutta Shishimad Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai. Rupalo Guruvarga ki jai. Sadhu Goswami Prabhu ki jai. Panchatatatma Shri Gaura Hari ki jai. Navadvip Dham ki jai. Shri Arjuna ki jai. Shri Bhagavan Shri Krishna Chandra ki jai. Shrimad Bhagavad Gita ki jai. Shri Bhagavan Nrsimhadev ki jai. Bhakta Prahlad Maharaj ki jai. Ramacharya Shri Haridas Thakur ki jai. Jai Shri Vrindavan Dham ki jai. Shri Kshetra Dham ki jai. Patit Pavan Shri Nityananda Prabhu ki jai. Todas as glórias ao Otse Unidos ki jai. Shri Harinam Sankirtana ki jai. Nitai Gaura Premanande Hari Hari Bo. Haribo, Valeu, Haribo. boa noite. Boa noite. Valeu. Sinal, Prabhu.